Olha, eu aqui outra vez, tudo bem com vocês? Cá estou mais uma vez, como prometido, vou fazer o quilômetro 1 do canal, onde eu vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Afinal de contas, quem sou eu? Na realidade, a pergunta é: quem é você? Assim diria o Balbuíno lá do desenho do Rei Leão. Então vocês já perceberam então que eu, apesar da minha idade quase que uma sexagenária, gosto muito de desenhos. E foi assim, curtindo o desenho, que o meu marido e eu começamos a ver que temos algo em comum e que tudo começou, né? Mas isso agora eu não vou contar. Mais pra frente vou contar toda essa história, né? Bom, falar da gente mesmo, né? É um pouco difícil, mas eu vou tentar resumir aqui e tentar contar algumas coisas que eu gosto, que eu não gosto, para vocês me conhecerem um pouquinho, tá? Para que nós possamos ficar bem íntimo e assim eu possa abraçar seu coração, a gente pode se tornar grandes amigos, né? Compartilhando as nossas experiências. Meu nome é Kilza, um nome difícil, mas carinhosamente eu fui chamada pelo meu primeiro mestre de Tebas, tá? Tebas, Thebas, que é uma plantinha que ela nasce assim em espiral, uma plantinha, não, desculpa, é um caracol, em espiral assim, né? Que representa bem todo o nosso crescimento. Então, carinhosamente. Nunca tive apelido na minha vida. Isso foi uma coisa desde pequena que eu gostaria de ter apelido, mas o máximo que me chamavam era de Kill. E Kill é o verbo inglês que significa matar. Então, quando eu comecei a aprender inglês, eu não gostei nem um pouquinho. Depois, mais ou menos na década acho que de 80, né? As crianças guardavam muito bem o meu nome por conta daquele seriado japonês, o Jaspion, a Kyusa do Mal. Aquela bruxa galáctica, mas não sou bruxa, não. Bruxa, afinal de contas, ser bruxa não é tão ruim. O que é uma bruxa? É uma fada que envelheceu. Mas é isso aí. Então, eu tenho 58 anos, sou do signo de Áries, do primeiro decanato, 25 de março. Tem até uma rua em minha homenagem, né? E é um signo um pouco teimoso, cabeçudo, guerreiro, gosta sempre de liderar, né? Adora desafios, porque esse signo é regido por Marte. Eu nasci num hospital público em São Paulo, lá na Avenida Celso Garcia, o Leonor de Barros. Porém, meu pai que me registrou como se eu tivesse nascido em casa, né? Acho que em Guarulhos ele colocou alguma coisa assim. Então, sou guarulhense, de registro, de coração também, porque vivi a grande parte da minha vida em Guarulhos e de vez em quando indo lá para a Zona Leste, na Penha, que é vizinho lá de Guarulhos. Então, toda a minha vida sempre mudei para esses lugares. Depois de um certo tempo já, com uma certa idade já, uns 40 e pouco, eu vivi um ano na cidade de Sorocaba. Depois retornei para Guarulhos também. Então, são coisinhas que eu estou tentando resumir, né, para vocês conhecerem. Eu tive uma vida muito cigana, sempre mudando de casa, nunca tendo amigos fixos, escola fixa, mudava de escola quase que anualmente. Meus pais mudaram muito, muito, então eu também sou um pouco cigana, né? Mas isso é bom, porque a gente aprende a se adaptar em qualquer lugar, em qualquer momento, então isso por um lado é bom, né? E até é bom porque você começa a ter o sentido de desapego, que depois a gente passa a entender que o apego não é nada muito bom, né? E então a gente vai aprendendo com as
coisas na vida. Apesar que eu sempre fiquei um pouco frustrada, porque eu queria ter amigos fixos, né? Admiro muito meu esposo, que tem os amigos dele desde o prezinho, e olha que ele tá com a minha idade, hein? E eles mantêm um grupo muito divertido, mas eu sempre conheci pessoas novas, né? E a amizade mais duradoura que eu tive foi de uma querida irmã amiga que estudou comigo na época do magistério. Essa amizade dura 40 anos. A gente se separou, se encontrou pela internet e é uma amigona, não importa o tempo, é uma amiga irmã, né? Então são 40 anos de amizade. Tem outras tantas que eu também considero muito, mas a amizade mais duradoura foi com a Verinha, a vovó Vera, lá de Curitiba, Bocaiúva, né, Verinha? Minha companheira. E são muitas coincidências em nossa vida. Eu estudei só em escolas públicas, né? Mudando sempre de escola, mas sempre superando as dificuldades. Sempre fui aquela que sempre era tímida, estudava muito, tirava notas boas, né? Me esforçava bastante. E depois eu fiz, aí quando eu passei para o ensino, que era o segundo grau, né, que agora é o ensino médio, lá naquela época, lá no século passado, né, século XX, lá para a década de 80, nós tínhamos três opções quando você terminava o antigo ginásio, oitava série, que agora é o nono ano. Você escolhia se você queria ir na área de exatas, humanas ou, perdão, biológica. E aí eu decidi que eu ia fazer magistério, porque eu achava que o magistério era o único curso que me dava um conhecimento de tudo, 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 tudo. Mas depois eu percebi que não é bem assim. Você começa o primeiro ano, é básico, e você vai eliminando matérias. E essa época era muito, muito difícil a minha vida e eu tive que parar de estudar porque eu pegava ônibus, não tinha dinheiro para condução. Eu tinha lá os meus 17 anos, né? Eu estava já no terceiro ano do magistério, eram 4 anos. Eu tive que parar, né? Para quê? Para trabalhar. Fui trabalhar como balconista de um mercado, de conhecido da minha família, perto onde eu morava. Depois logo fui como caixa. Mas eu não me conformava em parar de estudar. Eu falei, não, eu vou estudar à noite. Mas naquela época, para mulheres estudar à noite era difícil. Minha mãe muito preocupada, porque meus pais se separaram, né, quando eu tinha meus 13 anos. Então ela aprendia muito, eu tinha que fazer o papel de pai, mãe, que ela dizia. Mas eu fui todo contra os princípios, bati o pé e falei, não, ficar sem estudar eu não fico. Aí do terceiro ano magistério, eu me matriculei no segundo ano, né, que seria o ensino médio, e retornei um ano para trás, mas eu vou fazer um técnico que me dê condições para eu arrumar um emprego no escritório, alguma coisa assim. E eu optei por fazer contábeis, técnico em contabilidade. E naquela época, dizem que a gente não pode falar naquela época, né? Mas ainda não tinha ensino superior de contábeis. Então você terminava o segundo e terceiro ano e você recebeu o diploma de técnico, de contabilista, com direito a tirar o CRC. Fiz pela escola pública na época do militarismo e foi uma excelente formação, porque o professor ele mandou imprimir todos os documentos necessários. Então eu saí de lá conhecendo que era uma nota promissória, uma duplicata, uma fatura, coisa que mais para frente eu vi que pessoas que faziam o superior nunca tinha visto, só em teoria, né? Infelizmente, a parte. E aí eu, inconformada, eu queria trabalhar no escritório, arrumei um outro emprego para trabalhar no escritório de uma loja de calçados. Fiquei 2 anos lá para ganhar a prática. E aí eu cismei que eu queria ser bancária. Fui para a área de banco e trabalhei 6 meses num banco, mas eu trabalhava no núcleo à noite, né?
era das 4 às 10 da noite, e aí eu falei assim, não, agora que eu terminei, que eu sou já contabilista, eu vou voltar no magistério que tanto minha mãe queria que eu me formasse, que era um sonho ter uma filha professora. Mas também não deu certo, porque acordava, estudava à noite, acordava cedo, não deu certo. Aí eu falei assim, bom, vamos lá. Como o banco na época, ele pagava, tinha uma bolsa, então se você era avaliada anualmente, e aí o que acontecia? Você, se tivesse uma boa avaliação, o banco pagaria de 50% a 75%. Eu consegui isso e fiz contábeis, desculpa, economia, ciências econômicas. Então, eu sou formada em economia, trabalhei durante 13 anos em banco. Depois eu saí do banco, o banco foi vendido e tive outros empregos. E aí eu retomei o magistério numa escola pública depois de eu já ter o diploma de economista. Eu retornei, terminei o magistério e prestei concurso para ser professora no município de Guarulhos, o qual eu morava. E durante 2 anos esperei ser chamada, morava em Sorocaba, quando eu fui chamada, retornei para Guarulhos. Agora, os detalhes que acontecem aí, casamento, essas coisas, a gente vai falando aos poucos. Estou falando a minha formação acadêmica, o meu currículo. E aí eu entrei na educação. Então, assim, eu dei um giro de 180 graus, né? Geralmente as pessoas falam, a pessoa deu uma mudança na vida de 360. Mas se você for ver 360, você sai de um ponto e volta, né? Então, não, eu dei um giro de 180. Eu tava num ponto e, fui pro outro ponto. Então, eu lidava com números, fui lidar com pessoas, com crianças, né? Eu peguei o concurso para ser professora básica, de ensino básico e educação infantil. Aí teve muitas aventuras nesse tempo todo, né? E me aposentei. Me aposentei como coordenadora pedagógica, passei pela Secretaria da Educação, em setor de projeto e tudo mais. Então, e nesse tempo todo, como toda boa professora, você tem que se aprimorar, fazer alguns cursos. Então, na realidade, eu sou contabilista, que eu tenho realmente o diploma, posso tirar o meu CRC, sou economista e pedagoga. Então, essa é a minha formação acadêmica. Que mais que a gente pode falar sobre quem sou eu? Então, isso aqui é a minha vida acadêmica, né? Em todo esse tempo, eu vim de família católica. Então, assim, a família era dividida, né? Tinha uma tia que frequentava a igreja, cantava em coro. A minha mãe, ela ia na missa, assim, quando morria alguém, quando casava, e às vezes nem ia, só ia na festa, né? Então, como bom católico, então, assim, a minha família, que eu digo, minha mãe, é católica, mas não é apostólica romana, é só católica. Então a gente seguiu essa crença. Aprendi com 8 anos, né? Um pouquinho com a minha mãe, porque tem toda a história da minha mãe, do casamento, que ela fez uma oração para uma santinha. E depois com a minha tia também, a minha devoção por essa santinha que está aqui atrás, a Santa Rita de Cássia. E aí fiz catecismo, né? E aí minha mãe me levava à missa, porque na década de 70 tinha o ensino de religião nas escolas, então as professoras davam catecismo na escola, né? Mas acabei pegando sarampo e não terminei o segundo ano, né? Primário, que seria o do ensino básico, fundamental, e acabei não fazendo a primeira comunhão. E os anos se passaram. E com 15 anos eu conheci a filosofia da Seichonoye.
Minha mãe é casada com um Nisei, né? Filhos de japonês. E a família do meu pai é budista, né? Possui oratória, acende o seiko, que é aquele incensinho verde, faz as oferendas de comida, né? Que depois até vou explicar, muita gente pode ser que sabe, mas eu vou tocar nesse assunto mais pra frente. Então eu tive contato um pouquinho com o budismo. Aí com 15 anos fui para Seichonoye, conheci a Seichonoye e fiquei lá durante um ano mais ou menos. Perdi um pouquinho da minha timidez lá também, li alguns livros, né? E depois, no tempo em que minha mãe separava, tudo, minha mãe acabou procurando outras ajudas, né, espirituais dentro da Umbanda, Candomblé. E depois, mais jovem, né, eu conheci o pai do meu filho, ele era ubandista, então eu também tive acesso à Umbanda. E também tinha uma amiga também, é ligado, mas tem grande diferença, né? E uma amiga me convidou também para a saída dela, né, de cabeça, que fala do candomblé. Então também já participei de uma gira de candomblé. Aí minha mãe se converteu para a religião evangélica, aquelas que aparecem na televisão. E na época ela achou que eu tinha que ir junto com o pai do meu filho, muitas coisas que depois eu vou retomar. Então aí acabei também frequentando, fui com a minha mãe nessa igreja evangélica e depois eu fiquei um pouquinho perdida, né? Assim, quando a gente é jovem, a gente não dá tanto valor à espiritualidade. Eu acho que geralmente a gente, quando vai ficando mais idosa, aí que você fica, nossa, se eu morrer, então melhor eu voltar para uma religião para garantir um pedacinho no céu. Mas não é bem isso, né? Então eu me afastei um pouco, aí aí arrumei um emprego para trabalhar na Seichonoye, né? Depois que eu saí do banco. E aí eu retornei a Seichonoye, onde eu li os 40 volumes da Verdade da Vida, que é o livro básico onde contém toda a base da filosofia. A Seichonoye, ela é uma mistura, né? É uma filosofia que fala sobre o cristianismo, o budismo e o shintoísmo. Então eu li os 40 volumes, que é a Bíblia, né, da filosofia, vamos dizer assim, dessa filosofia Seichonoye. Eu li todos e outros livros, porque eu estava num momento depressivo e fui lendo. Depois meu filho entrou na fase de 7 anos, eu falei, bom, minha família é tradicionalmente cristã, eu como mãe vou colocá-lo no catecismo. Ele foi batizado, né? Coloquei ele no catecismo, acompanhava, e aí conheci um padre que fez muito pela paróquia lá em Guarulhos, e aí eu acabei voltando na igreja católica acompanhando o meu filho. Depois, mas eu tava com um pé lá e um pé na Seichonoye. Aí passaram-se todo um bom tempo, né? E muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu retornei para a igreja católica e aí fiz a minha primeira comunhão já adulta, depois do meu filho e a minha crisma. E comecei a missa todo domingo, porque eu estava numa depressão. E então assim, geralmente a gente procura uma religião, né, um Deus quando as coisas não vão bem. E na realidade nós temos que procurar também quando vão bem, para agradecer, mas a gente tem a mania de ser pidão, né? Então fui, mas eu não, muitas coisas assim, a gente às vezes não tá bem claro, né? Então as coisas não são muito bem claras. E aí eu sei que eu passava lá porque eu precisava desabafar com alguém. Então eu sentava, eu não prestava atenção no sermão, em nada. E tinha aquela imagem de Cristo na cruz. E aí eu falava, poxa, tudo que ele passou na vida, né? Ele aceitou, o que é meus problemas perante ele. Mas eu chorava pedindo ajuda, iluminação, força. E eu sentia, né, que ele descia da cruz, me abraçava e eu chorava nos ombros dele, né? E aí eu fiquei com isso muito forte dentro de mim, mas eu sempre tive uma grande curiosidade de conhecer um pouco,
né, das religiões. Então fui passando, porque na realidade não existe uma religião melhor do que a outra. Todas, ela vem com uma mesma essência, que é a essência do bem. Até a gente pode dizer que o que é essa fé, essa essência do bem? Imagina, nós temos uma bacia d'água límpida, límpida, límpida. Essa é a essência do divino. Aí vem alguém, pega um pouquinho daquela água, tinge de amarelo. Vem o outro, pega um pouquinho, põe no potinho, tinge de vermelho. Vem o outro, põe um pouquinho, tinge de azul. O outro de verde. E aí, não, a minha água é melhor que a sua, não, é a minha. Mas todas elas se originaram daquela bacia límpida, né? Então, é isso que são as religiões. Eu sempre pensei isso. E agora, recentemente, com os estudos que eu venho fazendo com meu marido, eu percebi que realmente você começa a achar pontos comuns nessa religiosidade toda que existe e agora também estudando teosofia junto com meu esposo, né? Que ele é, como eu já falei no outro vídeo, né? É meu mestre. E aí eu percebi que realmente a tendência é a gente ter uma religião una, né? E sempre tive uma queda, sempre me achei uma pessoa também que não era desse mundo. Como diz o Saulo Caldeirão, que a gente acompanha, né? Ele é um projetista. Ele sempre fala, síndrome de estrangeiro, né? Então eu me sentia que eu não era desse mundo. Eu achava que eu era de outro mundo, que eu era um ET. Então desde pequena eu sempre olhava para mim, quem sou eu, o que me faz pensar, de onde eu venho, sempre essas questões, para onde eu vou, por que que eu estou aqui, e essas questões sempre vieram na minha cabeça. Então aí eu comecei a achar, né, na década de 80 começou aqueles casos, né, da ufologia, de OVNIs, tudo que vocês forem pesquisar vão ver por aí. E aí eu comecei a achar que eu era uma alienígena. Ainda de vez em quando talvez eu ache. Mas depois você vai estudando, você vai conhecendo muitas coisas, que eu não vou abrir agora, né? Então, assim, gosto da ufologia também. Acredito que não existe só vida aqui no planeta. É como está na Bíblia, né? A minha casa tem várias moradas, Cristo disse. Então a casa dele não é só a Terra, é todo um universo, é todo esse multi-universo. Então realmente eu acredito que nós não estamos sós. Depois eu tive contato com o Espiritismo de Allan Kardec através de uma amiga, mas assim, era aquele de participar de uma palestra, receber os passes. E agora, recentemente, nós estamos num grupo de estudo, a gente faz estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um grupo de estudo que a gente está estudando o livro Alerta de Joana de Ângeles. Temos 2 amigos aqui, pescadores, o Tiago e a Rosa, são evangélicos, eles têm dificuldade de leitura e a gente já convidei para a gente fazer o estudo da Bíblia, né? Da Bíblia que eles seguem também. Então, assim, a gente tem uma cabeça muito aberta, porque se vocês perceberem aqui atrás, é nosso altarzinho, a gente tem uns mestres, que é esse eu conheci com meu esposo, que viajou lá para o Tibete. Então, são os mestres indianos, né? E a gente tem várias fotos lá aqui. Então, assim, tem gente que acha que a gente é bruxo, sei lá. Mas não é. Nós somos alguém que busca o bem e que acredita em tudo que é o bem. E nós temos as mesmas perguntas que todos nós temos. De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, o que existe depois da morte, o que é a morte. E a gente vem fazendo esse estudo e que eu também vou compartilhar com vocês à medida do possível, bem devagarzinho, né? Bom, eu já falei um pouquinho sobre meu nascimento, né? Meu signo do zodíaco, meu currículo acadêmico, da minha religiosidade. Que mais que eu posso falar para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim? Acho que eu falei até muito, né? Mas é assim, a gente dispara a falar. Até peço desculpa se a minha fala ficar confusa, porque eu não estou fazendo roteiro nenhum, eu estou falando de coração, como a gente conversa com as amigas, tá? E os amigos.
tá lá naquela roda de amigos e amigas, a gente vai falando. Então, eu não quero seguir, não quero ter nada engessado, sabe? Chega, já vivi muito assim, então hoje deixa fluir, isso é a vida que flui, né? Não vou falar sobre esporte, para que time eu torço, eu vou dizer que eu torço para o Brasil. E também tem uma seleção, um time, né? Não é seleção, é um time de coração na Itália, que é a Juventus. Esse eu posso falar. Agora, que time aqui dentro eu não vou falar, tá bom? Deixar assim, ó, interrogação. E política também, não vou falar. Porque dizem para você não perder os amigos, você não pode falar de futebol, política e religião. Mas religião eu já falei, quer dizer, eu passei por todas. Então, como eu não tenho uma tendência daquela assim, sabe, bem naquilo, não, a gente tem uma mente aberta, então eu passei por tudo, porque o que eu vou contar para vocês vai envolver tudo, então eu vou falar do que eu aprendi em tal, em outra e tudo, e então eu precisei falar para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, assim, católica de nascença, mas é como diz o pessoal, eu sou espiritualista. Eu acredito em alienígenas. Doida, pode alguém me falar, mas não tem importância. E também acredito em vida após a morte. Acredito que à noite a gente sai do corpo. Então eu venho estudando muito sobre isso, né? Tem através do canal do Saulo Caldeirão e o Wagner Borges, que eles são projetista. Na minha época a gente falava viagem astral. Olha eu com a minha época de novo, gente. Não pode, né? E então é isso. Então, dizem que sou louca por pensar assim. Mas eu sou louca, mas eu sou feliz. Mas louca é quem me diz, não é assim que diz em Mato Grosso? Então, viva os loucos, né? Acho que a gente tem o direito de acreditar em alguma coisa. Aliás, não direito, acho que nós devemos acreditar em alguma coisa, né? Porque são tantas as mazelas da vida, são tantas as experiências que nós passamos nessa escola chamada vida. E se a gente não acreditar em algo que ainda a ciência não desvendou, a vida perde sentido, né? Se eu acreditar que eu vou morrer, vou virar um pó e pronto, acabou, de que vale todo o esforço que nós fazemos para crescer, para aprender? Então é necessário isso. Não quero fazer a cabeça de ninguém, não quero converter ninguém, não sou nenhuma missionária, nada, mas isso é o meu jeitinho, é o jeito que eu tenho de pensar, que eu quero compartilhar com vocês. Aceito opiniões que divergem da minha também, tá? Vocês quiserem deixar comentários, tudo, mas desde que tenha um fundo, desde que tenha uma coerência, né? Não simplesmente assim, que nem dizia era o Chicó, né, da novela. Ah, não sei, só sei que foi assim. Não, é o Chicó da novela, não, é do Alto da Compadecida, né? Então, mas tendo um raciocínio lógico, a gente pensa. E todo o nosso estudo aqui que nós estamos fazendo, ele segue um raciocínio lógico e você consegue fazer várias relações com outras religiosidades, com história, com ciência, sabe? Então é muito bacana. E essa tudo isso que eu venho descobrindo através da intelectualidade, dos livros, na minha vida. Eu pensava assim, mas eu tinha vergonha de compartilhar, né? Ah, essa daí é louca, de onde ela tirou? Eu não sabia de onde eu tinha tirado, né? Era da minha cabeça. Mas hoje eu sei que existem livros que raciocina de forma diferente, mas a conclusão é a mesma que eu cheguei depois de tanto levar flechada da vida, né? Não é a musiquinha não, de tanto levar flechada do teu olhar, não, flechada que eu ia falar outra coisa, mas não quero ficar falando esses termos aqui, né? Então a gente vai aprendendo que a vida é isso. Que mais que eu posso falar?
Uma coisa que eu acho legal, eu achava que era uma pessoa urbana e eu descobri que não. Então, assim, no início eu achava que eu era da natureza, né? Eu era pequena lá e tinha a geração dos hippies, paz e amor, aquelas coisas, eu achava que eu era assim. Depois a vida me fez pensar que eu era urbana, materialista, capitalista, selvagem, né? Que nem falo titãs. E agora eu tô vendo que não, que a verdadeira essência da vida são as coisas simples, e são as coisas simples que mora a felicidade, né? A felicidade, ela não está tão longe como a gente pensa. Ela está num lugar bem guardadinho e muito perto de nós, que é aqui dentro da gente. Então, somos nós que fazemos nossa vida feliz. O inferno somos nós que fazemos, o paraíso somos nós que fazemos. Então, tudo vem de dentro para fora. E para que eu possa mudar, eu não adianta eu ficar engolindo coisas, né? Muito conhecimento, muita coisa, se eu não mudo de dentro, tá? Nós somos como se fôssemos uma sementinha, sabe? Aquela experiência do feijão que a gente faz na escola, né? Então tá lá o feijãozinho, todo dia você rega um pouquinho, claro, você precisa do conhecimento, você precisa de outras coisas, mas a mudança do grão de feijão para o pezinho de feijão, onde vai dar frutos bonito, vem de dentro. Então é quando você abre, né? Aqui a sua mente e você começa a receber mais coisas, né? Você vai recebendo mais coisas e você vai se expandindo. É o que o pessoal aí chama de expansão consciencial, da consciência, né? Então a gente vai descobrindo isso. E a gente vai falar muito, a gente vai conversar muito mesmo. E não sei, às vezes eu sinto aqui que eu devo fazer um vídeo por dia, contando para vocês um dia, um fato, fazendo uma relação com algum conhecimento, porque se eu ficar aqui contando toda a minha biografia, né? Aí vai ficar um pouquinho chato e eu não sou nenhuma celebridade para vocês quererem se interessar pela minha biografia. Então, esse quilômetro zero que foi a partida, né? Que eu fiz, o nosso vídeo quilômetro zero, eu falei sobre o objetivo desse canal. E agora no quilômetro um eu dividi com vocês um pouquinho de quem eu sou, né? E a gente só se descobre quando a gente olha para dentro de si. E isso é difícil, dá medo. Nós somos muito assustadores por dentro. Mas quando você olha e você se abraça, porque lá dentro mora um serzinho tão carente, tão solitário e tem tanto amor para te dar, que quando você descobre, você tem coragem e olha, você nunca mais vai querer separar de você. Eu não sei, mas os pessoalzinhos assim, com acúmulo de juventude, né? Vai lembrar aquela musiquinha do Traje a Rigor, né? Eu me amo, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Vocês já viram que eu gosto de música. Pra tudo tem uma musiquinha, né? Aguenta coração. Ah, eu sou roqueira, tá? Mas isso não impede que eu gosto de todos os tipos de músicas, mas música com M maiúsculo, tá? Música que tenha poesia, que tenha ritmo. Uma música que eu me sinto muito triste, não é questão que eu não gosto, são letras bonitas, mas a melodia me faz sentir triste, é a música sertaneja, né? Então a própria melodia já me deixa triste. E eu prefiro escutar coisas que elevem o astral, porque eu tenho muita facilidade de absorver alguma energia triste, alguma coisa assim. Então eu tô trabalhando isso, eu tô tentando melhorar. Então eu faço, né, eu trabalho a minha energia com cheiros, com sons, né? Com ambientes bonitos, as coisas a gente precisa fazer isso, porque nós somos como se fosse um celular. A bateria da gente descarrega, a gente precisa se conectar a algo para carregar, senão a gente não consegue funcionar direito, né? Então tem pessoas que se conectam
com uma religiosidade, fazem parte de uma igreja, de uma ONG, criam animais, se doam para animais, vão fazer trabalho voluntário, né? Quer seja, sei lá, em asilo, em creche, né? Orfanato, alguma coisa. Então é necessário se conectar também, sempre, né? Porque se nós estamos nesse mundo aqui, e se nós temos uma família e um hall de amigos ao nosso redor, são eles que precisam estar com a gente para a gente poder aprender e se evoluir. Só que é difícil, então a gente às vezes precisa ter uma conexão onde a gente também troque energia, né? Porque às vezes aquele que está do seu lado, ele não é que ele esteja te fazendo mal, ele está te fazendo bem, porque ele está fazendo você crescer, então a gente também não pode fugir. É tudo muito louco, né? Mas o que eu digo para vocês que eu só sei que nada sei. Não tenho certeza de nada, não sei se que eu tô falando é verdade. Cabe vocês a descobrir a sua verdade, a tentar acreditar em algo, ou se já acredita, se apegar a essa fé. E bola para frente, porque a vida é bela. Assim, não é, é muito fácil, ela tá falando, mas vocês vão me conhecer. Eu tinha tudo para ser uma pessoa mal-humorada, sem saber sorrir, mas não. Então nunca perca seu sorriso e nunca matem a criança que existe dentro de você. Isso é a pior coisa que a gente faz. Não que você vai ser desvairado saindo por aí, né? Mas o que eu digo é olhar a beleza do mundo, das coisas, com olhar de criança, né? E isso é muito bom, é gostoso, é muito bom. E faça o treino do riso. Treino do riso, quando você estiver muito triste, você vai lá na frente do espelho. Eu fazia chorando, tá? Você vai na frente do espelho, você começa a massagear suas bochechas e começa a dizer: eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Aí você solta aquela gargalhada bem gostosa, né? Eu sou feliz, eu sou feliz. Ai, ai. Você vai. Quantas vezes eu chorando eu fazia isso, eu falava, nossa, que coisa estranha. Eu acabava caindo numa gargalhada e parecia que tem aquele alívio. Mas também se precisar chorar, chora também. A gente também tem que pôr as lágrimas. As lágrimas também lavam a nossa alma. Tá bom? Eu acho que eu falei bastante, não esqueci de falar nada, né? Tenho um filho, né? Eu convivi com o pai do meu filho durante 20 anos, tenho um filho de 29 anos, né? Tá bem, graças a Deus, tá um homem feito. E tá indo para 3 anos que eu conheci o Dr. Marcos, lá do canal Psicologia de Vida. E nós vamos fazer 2 anos de casado de verdade, tá? Então, ele tem um menino de 19 anos também, tá lá na casa da minha sogra. Então, nós temos 2 filhos, 2 meninos com diferença de 10 anos, a gente pode dizer isso. E temos 8 gatinhos aqui em casa, que eu também vou contar a história dos gatinhos, né? Então, essa é a minha vida. Certo? Então, acho que eu não esqueci de nada mesmo. Eu vou me despedindo aqui. E é o que eu disse. Se vocês gostaram, tá? Nós apenas estamos começando, nós chegamos só ao quilômetro 1, mas futuramente, vocês gostaram? Poxa, divulgue, compartilhe, dê um like para chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá? Não tem intenção nenhuma, mas também se você quiser guardar para você, tudo bem. Eu só quero passar a minha experiência, eu quero alegrar você aí, ó. Você que tá aí, ó. Você que tá um pouco chateada, né? Você ou chateado, tá? Você que tá aí deprimido, você que tá aí desempregado. Eu quero que você levante o astral, porque tudo é passageiro, tá?
tirando o motorista e o cobrador. Aguenta as piadinhas, né? A gente vai pegando mais amizade e eu vou me soltar um pouquinho mais. Então eu vou me despedir aqui de vocês, deixando um forte beijo para vocês, carinhoso beijo, um abraço no coração de vocês, desse minúsculo ser perante o meta-universo. Tchau!